Olá, pessoal! Ainda sobre as caixas de Gabriel Faria, ele tem a dizer: caixas são retas, geométricas e perfeitas demais, e você é exatamente o oposto. É mutável, é cheio de nuances, contrastes e imperfeições. E é exatamente aí que mora a beleza. As caixas foram feitas para serem preenchidas com algo e depois fechadas e esquecidas. Já você não. Você é exatamente o oposto. Você já nasceu preenchido e completo. E esse é o trabalho de todos nós que estamos conectados e engajados. E temos um propósito em comum. Continue quebrando as caixas. Não permita que coloquem você em uma caixa. Acredite em você. Nós acreditamos em vocês. Vocês são capazes. Um beijo. Então, olá pessoal do terceiro ano da Escola Júlio César. Eu conheço praticamente todos os alunos do terceiro ano, né? Já estou na escola há praticamente 2 anos, já passei por todas as turmas, né? Então, se porventura houver algum aluno novo, né? Meu nome é Fernando Carvalho e eu sou o professor de inglês de vocês, tá? Então, primeiramente, uma saudação a todos vocês, tá? Batalhadores, guerreiros e guerreiras do terceiro ano. A gente sabe da importância desse ano na vida de cada um de vocês. Eu espero, primeiramente, que todos vocês e as suas famílias estejam bem de saúde, né? Estejam bem psicologicamente, porque isso é o fundamental, que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, né? E a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Todos os professores da escola, né, do Instituto Júlio César, estamos aqui para ajudar vocês, a gente está do lado de vocês, tá? A gente espera que esse momento complicado passe o mais rápido possível, né? Está sendo, né, um desafio para todos nós, para vocês, né? Para nós professores também, né? Mas vamos lá, a gente sabe da importância fundamental desse ano na vida de vocês, tá? É um divisor de águas, né? Muitos planejamentos estão sendo feitos por vocês, né? Alguns vão terminar o ensino médio, né? E vão dar um tempo, né? E vão seguir um caminho. Outros vão continuar os estudos, vão fazer o Enem agora no início do ano que vem, né? E se Deus quiser, todos vão tirar boas notas e todos vão estar no ano que vem cursando uma faculdade, uma universidade, tá? É tudo isso que a gente espera e que eu espero que aconteça na vida de vocês, tá? Então agora é ter calma, ter tranquilidade na medida do possível, né? Ter foco, né? Pois a gente sabe que é uma decisão bastante importante, né, na vida de vocês. A gente já passou por essa etapa também, e a gente sabe como mexe na vida de cada um, tá? Mas respirem fundo, calma, e a gente está aqui para ajudar vocês no que a gente puder, tá? Então, eu vou trazer para vocês hoje umas dicas sobre como enfrentar a prova do Enem, especificamente em língua inglesa. Antes de passar alguns exercícios, né, gostaria de trabalhar com vocês, primeiramente, algumas ideias, alguma informação sobre como encarar a prova de inglês, tá? Então, em língua estrangeira, tá, para se ter uma habilidade em língua estrangeira, são basicamente 4 níveis, tá? O primeiro nível, que é o menos complicado, se tomar um texto, né, nós pegarmos um texto e entendermos a que se refere o texto. Termos assim uma ideia sobre o que o texto trata,
Digamos assim, seria o primeiro degrau. É o menos complicado. Tá? E nesse degrau, todos nós podemos evoluir bastante, porque no YouTube existe um mundo, né, de recursos para a gente explorar nessa questão de língua inglesa. Tá? O segundo degrau, a segunda habilidade, é saber escrever, produzir texto. E aí já exige a parte de criação. É o segundo nível. Então esses dois níveis são os níveis menos complicados, porque qualquer um tem tempo para parar, para pensar, para buscar uma definição no dicionário, né? Pode pensar e isso pode demandar tempo, né? Sem problema nenhum, a pessoa pode fazer isso. Já o terceiro nível e o quarto exige um esforço maior, né, e uma abordagem bastante significativa, que seria o terceiro nível, seria falar, né, de forma compreensível, né, fazer com que a outra pessoa possa entender o que você está querendo transmitir. E o quarto nível seria você entender aquilo que a pessoa está falando. Então, esses dois níveis, que é falar e entender o que a outra pessoa está falando, exige um treinamento bastante consistente, porque você não tem muito tempo para pensar. Você não pode parar e pensar, puxa, o que significa essa palavra, o que é isso, como é que eu vou dizer isso? Não, não. É algo praticamente instantâneo, né? Então, só para recapitular. Primeiro degrau é ler e entender um texto, um artigo. Segundo degrau é saber escrever. Terceiro degrau é falar. E o quarto degrau é entender quando alguém fala com você. Tá? Para o Enem, especificamente, o que você vai precisar? Da primeira habilidade, que é o quê? Você vai encontrar um texto e você tem que entender entender esse texto, entender a ideia principal desse texto. Tá? E geralmente no Enem tem um texto, né, com uma pergunta específica sobre ele. Tá? São basicamente uns 3, 4 textos com uma pergunta só sobre cada texto. Agora, a gente pode se perguntar, puxa vida, mas eu sou obrigado a entender 100% das palavras contidas nesse texto? Não precisa, vocês não precisam entender 100% das palavras. É claro que, se vocês entenderem 100% das palavras, né, bem melhor. Mas se vocês entenderem 70%, 80% das palavras, muito provavelmente vocês vão fazer uma bela compreensão de texto. Que é isso que se exige. Tá? Algumas dicas específicas, né? É claro que a interpretação de texto, forma como vocês vão abordar o texto, isso é bem particular. Mas uma dica que funciona para a maioria das pessoas é a seguinte: procurem ler as alternativas em primeiro lugar. Então, vocês vão estar com o texto na frente de vocês, né? Não leiam o texto primeiro, leiam primeiro as alternativas. Por quê? Porque pelas alternativas vocês já vão ter uma ideia, né, basicamente sobre o que o texto aborda. Né? Se vai falar sobre bullying, se vai falar sobre economia, se vai falar sobre futebol, né? Pelas alternativas, vocês já vão ver em que universo o texto se encontra. Né? E isso pode guiar muito bem a leitura de vocês. Tá? Então, é uma dica. Iniciem, olhem primeiro as alternativas, A, B, C, D, E. Depois partam para o texto. Segundo, digamos que você esteja lendo o texto e você não sabe uma palavra. A gente sabe que muitas pessoas
fazem o quê? Ficam pensando 1 minuto, 2 minutos, o que significa aquela palavra. Mas não percam tempo, tá? Se vocês estão lendo um texto, não entendem uma palavra, né, avancem na leitura do texto. Por quê? Porque, em muitos casos, tá, vocês podem deduzir o sentido daquela palavra pelo contexto, em primeiro lugar, ou aquela palavra ser irrelevante para a compreensão do texto. Tá? Então, leia um texto até o final. Outra dica, tá? Tomem cuidado com certas palavras, certas expressões que possuem uma ideia absoluta sobre fatos. Expressões como nunca, sempre, sem exceção, em todos os casos, em nenhum caso. Né? Palavras com sentido absoluto. Né? Tomem cuidado com essas palavras. Tá? Outra concessão importante. Tá? Se você estiver lendo um texto, tá, e o autor expressa uma opinião dele sobre o texto, tá? Quando você for fazer as questões de interpretação, tá, atenção, o que vale é a interpretação do autor. Tá? A tua opinião sobre esse assunto não está sendo discutida, se você concorda ou não concorda. Tá? Então, é sempre a posição colocada no artigo, colocada pelo autor. Pode você concordar ou não. Tá? Última dica. Geralmente, o que ocorre? São 5 alternativas. Né? Normalmente, 2 alternativas são rapidamente descartáveis, entre 2 e 3. Tá? Digamos que sejam 2. Uma alternativa é média. E geralmente se fica em dúvida sobre 2 alternativas. Tá? Pode também ocorrer o caso em que as 2 alternativas possuem algum fato que realmente revela o que está sendo tratado no texto. Tá? Sempre escolha aquela alternativa mais completa. Tá? Sempre escolha a alternativa mais completa. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar com vocês, com a turma, tá? com a galera aí, duas questões que caíram no Enem, para a gente trabalhar agora na sala de aula. Tá? Eu vou colocar aqui para a gente discutir essas questões. Vamos lá, então. Primeiramente, uma questão que caiu no Enem 2018. Vou colocar aqui. Tem ali o que vocês podem observar. Então, 2 amigos estão caminhando ali e eles estão conversando. Né? Vamos olhar as alternativas. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que se aposente prematuramente, amadureça precocemente, estude aplicadamente, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Opa! Então, analisando essa figura, você já sabe que há uma crítica, né, que a sociedade está se impondo a esses adolescentes. Tá? Então, você já vai focado, tá, em encontrar qual é a crítica ao você ler o texto. Né? Então, o texto diz assim: When I was 5,
Everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então, vamos analisar aqui de novo, agora com calma. Então, when I was 5, everyone told me to be a big boy. Então, o que está falando aqui? Aqui está falando quando eu, 5, né? Everyone, eu sei que é todos, para ser um grande menino. Tá? Não sei todas as palavras aqui. Tá? Quando eu 10, opa, na primeira linha falava em 5, agora fala quando eu 10, provavelmente seja anos. Então, quando eu 10 anos, quando eu tinha 10 anos, eles me diziam, né, que eu, eu não me lembro o que é, more mature, mais maduro. Now they say it's time to start acting like an adult. Então, now é agora, eles dizem, time é hora, né? Que é a hora to start é começar. Então, agora eles dizem que está na hora de começar. Act é parecido com português, que é agir. Está na hora de começar a agir adulto. Então, esse like não pode ser gostar. Esse like está na hora de começar a agir como um adulto. O like aqui é como um adulto. Então, at this rate, eu não sei o que é, digamos que vocês não sabem o que é at this rate, I will be eligible. Eligible é parecido com elegível, né? Eu elegível para Social Security, para a Seguridade Social, before é antes. Antes que eu graduate, acredito que a maioria saiba, né? Que é o verbo me formar, o verbo formar. Antes que eu me forme, from high school. High school é o ensino médio. Então, em linhas gerais, depois eu vou traduzir todo o texto com vocês com calma, tá? Então, está falando aqui, vamos agora fazer uma segunda leitura, né? Reiniciando. Então, os 5 e o 10, dá para ter uma ideia que seja a idade. Então, na primeira linha, quando eu tinha 5 anos, todos told me o passado de tell, né? Todos me diziam big boy, grande menino. Então, quando eu tinha 5 anos, todos me diziam para ser um big boy, um grande menino. When I was 10, quando eu tinha 10, quando eu tinha o quê? 10 anos, they told me I should be more mature. Eles me diziam para ser mais maduro. Now they say it's time to start acting like an adult. Agora eles dizem, time é a hora, que está na hora de iniciar agindo mais como um adulto. At this rate, que eu não sei o que é, I'll be eligible, eu serei elegível para a Seguridade Social antes que eu me forme no ensino médio. Então, com essas ideias que eu passei para vocês, já é possível fazer uma compreensão de texto. Primeira coisa, vamos eliminar aquelas duas que eu falei no início dessa transmissão. A C, que eu estude aplicadamente, em nenhum momento fala em estudar aplicadamente e nem ouvir atentamente. Então, a C e a E estão fora. Agora, ficaria se aposente prematuramente. Por que o autor colocou aposente? Porque aqui fala em Social Security, Seguridade Social, né? Que é uma espécie de aposentadoria. Então, poderia ser amadureça
precocemente e a D se forme rapidamente. Por que ele colocou se forme rapidamente? Porque aqui na última linha aparece graduate, que é se formar numa escola, numa faculdade, né? Então, before I graduate from high school. Então, ficaria entre A, B e a D. Né? Só que, se vocês prestarem atenção, no texto está falando em fases. Quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos, né? Depois chega um momento que há uma pressão para que eles comecem a agir como adulto, né? E fala que logo eles estariam elegíveis, aptos, né, para Social Security, né, com essa velocidade, com essa pressão que eles vêm recebendo da sociedade. Então, o foco não é também se aposentar prematuramente, tá? E nem se formar rapidamente. O foco está em que há uma pressão da sociedade, em que cada vez mais a pessoa amadureça precocemente e não passe tranquilamente pelas fases. Tá? Então, a resposta correta é a letra B, tá? Porque está falando em fases da vida. Tá? E há uma pressão em cada uma dessas fases para que a pessoa esteja no estágio superior. Tá? O superior não é bem a palavra, esteja em outro estágio, né, da vida. Então agora eu vou traduzir esse cartoon para vocês, tá? Então a correta é a letra B. Então vamos lá. Quando eu tinha 5 anos, todos me diziam para ser um grande menino. Quando eu tinha 10, eles me diziam que eu deveria ser mais maduro. Agora eles dizem que já é hora, it's time, que já é hora de começar a agir como um adulto. At this rate, nessa velocidade, eu serei elegível, serei apto para a Social Security, para a Seguridade Social, para a aposentadoria, antes que eu termine, antes que eu me forme da escola. Tá? Então, essa é a ideia do texto. Tá? Então, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que amadureça precocemente. Tá? É o foco principal. Tá? Como eu falei para vocês antes, se aposente prematuramente, tá? Teria um traço também, puxa, fala ali que como ele vai estar rompendo essas etapas, ele vai ser elegível para a aposentadoria prematuramente, sim. Né? Só que a resposta mais completa é a B, porque em todo esse texto está falando em etapas. Tá? Então, amadureça precocemente, tá? É a ideia principal de cada etapa. Vamos dar uma olhada agora no item, no texto 2, esse já é do Enem do ano passado. Então, analisando, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui, não dá. Tá. Analisando rapidamente o cartoon, tem alunos que estão numa sala de aula e no banco aqui de trás tem 2 alunos que estão conversando. Puxa vida, mas o que está acontecendo? O que a questão está pedindo? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por suspeitar que o colega está com seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desligada a postura do colega, ou desconhecer como usar um livro impresso. Beleza. Então vamos voltar então ao cartoon aqui. Então ali um colega está falando com outro. Psst, how do you turn this thing on? Então muito provavelmente vocês
entenderiam essa frase se eu dissesse para vocês: turn on the light. Turn on the light. Turn on the light. Tá? Que significa o quê? Acenda a luz. Né? Ligue a luz. Né? Turn on the light. E aqui está pedindo para vocês a interpretação, o que significaria turn this thing on. Então, analisando o cartoon ali, um colega está com um livro na mão, o outro colega também está com um livro na mão, tá? Os dois estão olhando, o colega aqui da esquerda está olhando fixadamente para o livro, né? E o colega está com o livro da mão e pergunta: how do you turn this thing on? Então, turn on, nesse contexto da luz, nós vimos que é ligar, acender, né? Então, how é como, em inglês, né? Por exemplo, how are you? Como você está? How é como. Então, a pergunta está dizendo, how do you turn this thing on? Think é coisa. Né? Think é coisa. Então, está perguntando, como é que você liga esta coisa? Como é que você acende? Melhor é ligar. Como é que você liga essa coisa? Né? Muito provavelmente não sabendo como utilizar o livro, né? Em função das tecnologias existentes nos dias atuais, né? Eles não sabem como utilizar o livro. Então, analisando as alternativas, suspeitar que o colega está com seu material por engano? Não. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Entender como desligada a postura do colega? Desconhecer como usar um livro impresso. Então, a alternativa correta é a letra E. Né? Que turn on, literalmente é ligar, acender, né? E o aluno está perguntando, poxa, como é que se liga essa coisa? Né? Atenção aqui para a letra D. Por que o autor colocou aqui desligada? Entender como desligada a postura do colega, mas principalmente a palavra desligada. Porque em inglês, turn off, então, O e dois Fs, Fs de Fernando, O, F, F, turn off, é desligar. Né? Então, assim como nós temos turn on the light, nós temos turn off the light, que é desligar a luz, apagar a luz. Então, esse foi o objetivo, confundir o aluno e colocou desligado. Né? Então, pessoal, essas foram as dicas que eu queria passar para vocês. Tá? Eu espero que essas dicas possam ser úteis na vida de vocês. Deixa eu voltar aqui. Isso. Que essas dicas possam ser úteis na vida de vocês, tá? Que vocês procurem analisar com bastante calma essas questões, né? E que vocês podem contar com os professores da escola nas dúvidas que vocês tiverem, tá? E também nas aulas que eu estou postando para vocês, podem fazer perguntas que eu, na medida do possível, respondo a todas as questões, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, tá? Sucesso na vida de vocês, nos empreendimentos futuros que vocês terão logo ali na frente, tá? E um grande abraço a todos vocês, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau.